Olá galera, começando mais uma edição do Escolha ou Morre e agora a gente vai tentar apontar o maior time do interior do Brasil. E você que está curtindo o conteúdo do 45 Minutos também aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal e principalmente também de deixar seu comentário, que pode ter certeza que faz toda a diferença. Afinal de contas, esse programa aqui é a prova disso, que é um programa que inclusive partiu, né, Fred? De um dos nossos ouvintes, né? Exatamente. Oficialmente a gente ainda não respondeu nenhum ouvinte aqui nos comentários do YouTube. Mas extraoficialmente, Cássio de vez em quando responde, mas tudo a gente lê. E outra coisa, uma hora a gente vai aprender e vai parar a chamar vocês de ouvintes, viu? Bom, então vamos explicar que a gente vai começar excluindo aqui alguns clubes, né? Algumas exclusões até geográficas, explicando que a gente está deixando de fora dessa análise aqui o Santos, por razões óbvias. Porque senão o programa acabava nesse exato instante. O Santos é o maior clube do interior do Brasil, um abraço, até a próxima, Mas galera. A gente pode excluir por ele ser do litoral e não o conceito interior. Aí, no caso, seria Corinthians, São Paulo e Palmeiras, para a gente analisar. Que não é do litoral. Não, mas é capital. É capital. Cruzeiro. Não, mas é capital. Olha só, olha só. O Santos, na verdade, ele tem um contexto inteiramente ligado sem dúvida, a um grande centro, que é o centro de São Paulo. Uhum. É um time que é tratado como o quarto grande de São Paulo, joga em São Paulo. Dá mais gente quando joga em São Paulo do que exatamente, na Vila. Até pelo tamanho da vila. Então, assim, é um clube inteiramente ligado à capital e não cabe aqui a gente ficar elocubrando isso aí, nem né? Pedindo desculpas porque o Santos não faz parte de um programa sobre clubes do interior, porque ninguém, em sã consciência, enxerga o Santos como um clube do interior. E a gente vai excluir aqui também alguns clubes que são da região metropolitana de São Paulo, porque também vai fugir um pouco dessa característica, né? E daria muito trabalho para pesquisa, né? Não, falando sério, é verdade, é a região metropolitana. Podcast sincero aqui também, né? É a grande São Paulo, né? Então, assim, o São Caetano e o Santo André, eles poderiam aparecer, eles não seriam escolhidos o maior clube do interior do Brasil, que fique claro. Então, a gente não está tirando clubes que disputariam o título de maiores clubes, não estariam nem entre os maiores do interior, apesar de ambos terem relevância nacional. Relevância Tanto nacional. É que a gente está lembrando aqui. A gente tem um São Caetano, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, que é algo absurdamente significativo. Durante um período, o São Caetano foi o maior clube do interior do Brasil. Exato. Né? Exato. O São Caetano é um clube de um recorte. Um recorte. E foi muito forte nesse recorte e ficou muito perto de fazer uma história definitiva, né? E hoje ele foi o funil do futebol brasileiro, ele foi descendo todas as etapas. Foi sendo limado, né? Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, nesse ano, nessa temporada, não há rastro do São Caetano. E o Santo André tem um título de Copa do Brasil também, bem relevante até como se deu, de quem ele ganhou na decisão. Ele é campeão em cima do Flamengo, dentro do Maracanã. Mas é um ponto também fora da curva do Santo André, não teve continuidade esse título, ainda que seja um time com... O São Caetano é mais um recorte. O Santo André ele tem sua história mais linear, tendo esse ponto fora da curva, um ponto... sem dúvida significativo. De muito respeito. E que também ele se encaixa numa fase da Copa do Brasil em que isso era mais possível, né? A Copa do Brasil ela foi perdendo essa característica dela de times de menor expressão, times do interior, times pequenos, conseguirem chegar ali nas quartas de final, na semifinal. Isso tem sumido a cada ano porque cada vez mais os clubes de grande porte participam, dedicam 100%, os clubes da Libertadores voltam, então a Copa do Brasil mudou. A premiação cresceu muito, né? Exatamente. Tornou a Então, competição isso muito ali, atraente, né? aquele início dos anos 2000 ficou para trás. Se bem que nessa temporada 2017, pelo menos o comecinho deu uma mudada, né? Muito time que a gente esperava que fosse avançar, tropeçando para esses times pequenos. Porque a partir de 2017 teve a mudança... Até de regulamento. Aquele regulamento, né, que abre algumas aspas, privilegia os times menores porque eles iniciam em casa, ainda que tem a vantagem do empate. Os maiores têm a vantagem do empate, queira ou não queira, o cara está em casa muitas vezes no interior, muitas vezes uma viagem longa, um estádio pequeno, iluminação ruim. Começando a temporada. Exatamente, aí é muito mais factível ter uma grande surpresa, mas não teve nesse cenário. Assim, nenhum time da Série A
foi desclassificado dessa forma. Os que foram dentro de casa mesmo por incompetências. E ainda, aconteceu. E ainda assim, nesse formato atual, ainda que a gente veja alguma zebra nessa rodada inicial, é pouco provável que esse clube do interior ele consiga ter gás para jogar uma Copa do Brasil inteira até o fim. E depois a cavalaria da Libertadores chega com tudo. É muito difícil. Bom, para começar aqui a nossa análise, o primeiro critério que a gente vai utilizar é um critério bem pesado, inclusive, para qualquer discussão de maior ou melhor, né? Que é o do número de títulos. A gente vai levar em consideração aqui o número de títulos nacionais de algumas equipes e um título internacional, que no caso trata-se da Chapecoense. É uma discussão, Fred, que eu até diria que ela pode meio que ser decisiva, definitiva, né? Se esse programa ele tivesse como roteiro ir guardando o suspense, a gente estaria fazendo errado, colocando logo como primeira carta isso. Mas quem já está assistindo viu que a gente descartou grandes campanhas por serem recortes de um momento, como quando a gente tira o São Caetano pelo critério geográfico, mas a gente pondera que mesmo com aquele vice da Libertadores, ele não necessariamente estaria entre os maiores clubes do interior do país se fosse considerado um clube do interior. E esse título brasileiro do Guarani, que é o que vai abrir essa lista, ele é extremamente relevante. Mas o Guarani, nos últimos 10, 15 anos, ele perdeu força a ponto de deixar esse programa em aberto. Uhum. E ele tem um rival na cidade dele que só cresceu nesse tempo. Um rival que se estruturou, que hoje tem um padrão de estrutura de se fazer futebol, uma movimentação financeira muito maior que a dele, que é a Ponte Preta, obviamente, que a gente está falando. A Ponte está muito mais próxima da elite do futebol nacional. Isso. E assim inserida, de fato, na elite do futebol nacional. Fortalecida. Do Guarani, né? O que a Ponte conquistou nesse período não vai ser fácil o Guarani galgar de novo e recuperar. Ele está em um processo de construção. Então, assim, por mais que seja um critério mais do que relevante, um critério quase definitivo, um super trunfo logo de início, esse programa vai ser interessante porque os outros critérios vão colocar os questionamentos em prova o que a gente está determinando nesse primeiro. Então, isso vai ser interessante. Ok. Até porque não adianta a gente guardar. Todo mundo que está vendo o vídeo já sabe que o Guarani é campeão brasileiro. Se a gente não começasse dizendo que o Guarani era campeão brasileiro, a galera já sabia que... É um falso suspense, porque esses caras estão guardando o título do Guarani para jogar como carta na manga. E tem outras cartas na manga guardadinhas. Mas essa do Guarani, ela é necessária para começar. E não só o título brasileiro, que é o que a gente está tratando aqui, mas o Guarani tem 3 finais de brasileiro. Né? Então, ele é campeão de 78, ele é vice 86 e vice 87. Então, assim, o currículo do cara olha assim... O cara joga pesado, É pesado. Né? Então, ele abre muito bem essa lista e larga na frente, e larga com uma vantagem grande sobre os demais. Bom, então vamos começar aqui com nossa primeira lista. Né? A gente tem aqui a lista de todos os títulos de times do interior fora de seus estados. Além desse brasileiro de 78, o Guarani também foi campeão da Série B em 81. Aí agora a gente vai para Chapecoense, o único título internacional dessa lista, campeão da Copa Sul-Americana da temporada de 2016. Chegamos ao Criciúma com a Copa do Brasil de 91, o brasileiro da Série B em 2002 e o brasileiro da Série C em 2006. Gigante, hein? A gente vai para o Juventude, que também tem um título da Copa do Brasil em 99, além da Série B de 1994. Tem o Paulista de Jundiaí, Copa do Brasil de 2005 e a Série C em 2001. O Londrina, que foi campeão da Série B em 1980 e chegando no Nordeste, temos o título do Nordestão, conquistado pela equipe do Campinense. O Campinense merece respeito também, né, Fred? Merece. Tanto que colocaram aqui no nosso mapa. Eu tô até com medo que no primeiro programa não estava não, mas... Tá em João Pessoa. Tá em João Pessoa. Então, se for de acordo pelo mapa, o Bahia virou e Vitória vão brigar. Não, mas o Campinense tem algo muito significativo com esse título dele aqui. Ele é o maior clube do interior do Nordeste. Ponto final. Tá aí, ó, o Rafa vai pegar a camisa do Central.
A turma disse que, além desse aqui, esse aqui futuramente deve brigar também, né? Mas o que me chama a atenção Falta dessa um camisa pouquinho. do Central é que eu imagino que ela seja de Cássio, porque nunca foi passada ferro. não, eu acho que pode ser de João também. Não, é de Cássio. É de Cássio. É do maestro. Isso aqui nunca vi um ferro, não. Peraí, é de Cássio, que é tamanho G. Não é GG, não fosse GG, era de João. Então, o Campinense, ele sem dúvida é o principal time do interior do Nordeste. Isso vai aparecer em outras listas, comprovando essa condição. Mas o fato de ser campeão regional já dá ele, já coloca muito na frente de clubes como o Central, que é um clube muito tradicional do interior, o Guarani de Juazeiro. Então, eu ia citar um que é, na verdade, do Norte, né, que é o time de Cássio, o São Raimundo de Santarém, no Pará, time que a gente teve um mini escolha ou morre dentro do podcast. Qual seria maior, o São Raimundo do Pará ou o Guarani de Juazeiro? E outros tantos do interior, Icasa, o Salgueiro, que é uma força recente, mas o Campinense está bem acima dele. E o maior rival dele nessa disputa talvez fosse o próprio 13, mas ele se impôs Com o título. com o título e com outras questões. Ô Rafa, partindo desse argumento de Fred, do peso de um título, que é um argumento inquestionável, Fred, para desconstruir um pouco a imagem de força do Guarani, ele utilizou o crescimento do retrospecto recente da Ponte Preta, que, como a gente já destacou, é um time que consegue se enquadrar bem dentro da elite do futebol nacional. A Ponte, entretanto, está em branco, né? Não tem título para ostentar, né? Em um programa que se fala tanto em taça, em título, e trabalha com tudo isso que eu acabei de falar, como é que eu vou falar da Ponte Preta, meu amigo? Mais de 100 anos, nunca teve a sensação de levantar uma tacinha, medalha, confete. Subir no pódio é complicado você colocar a Ponte Preta na frente de qualquer outro clube não, na frente dos demais clubes. Assim, com o Guarani, para mim, é briga perdida. Apesar de o Guarani meio que tá tentando resgatar a sua história, disputando uma Série A2 do Campeonato Paulista, ainda assim... Apesar, vamos lá. O Guarani está se reconstruindo, já está na Série B, já vai disputar a Série B do Brasileiro, certo? Vamos para a discussão, fingir que é a discussão do bar. Você é Ponte Preta, seu Guarani. Começa a usar argumento, quase para Libertadores. Estrutura, torcida. Tá certo. Veste Adidas. A turma cresce, a turma joga, cresce. a turma joga qualquer Mas coisa. a Né? coisa da Ponte Preta é outra assunto da parte também, viu? Que tem uns esqueminhas. É mas aquele enfim. contrato intermediário, né? Aí, cara, eu vou torcedor do Guarani, você vai chegar aí. Quando tu levantar uma tacinha do brasileiro, a gente conversa. E digo mais. Uma tacinha. Uma tacinha. Tô voltando. E aí tem outros argumentos que tá na manga aí, né, Fred? Pra gente puxar já também. Que a gente vai comprovar que o Guarani deve ser esse time, pelo menos com a Ponte Preta, a vitória para mim já ganha. Já ganha. Falou desse título aí, para mim já ganhou. Ponte Agora, Preta, só se o Guarani tivesse fechado as portas. Esse podcast, ele, no caso aqui no YouTube, mas traz o nosso histórico, ele tem... A gente, quando crava uma coisa, de vez em quando desanda. E a gente está gravando esse programa dias depois da Ponte Preta ter vencido o Palmeiras por 3-0, ter dado um passo enorme para ir para uma final do Campeonato Paulista. E aí, se você estiver vendo esse vídeo, a Ponte Preta tiver já sido campeão, você vai olhar para o Rafael e vai dizer, eu tenho um paulista. Bom, eu tenho um paulista em 2017, televisão HD, porque tem o título em preto e branco, né, que é o que o João defende, e o título em HD, campeão paulista, com os adversários. Olha o elenco do Palmeiras, o elenco do Santos. São os dois maiores elencos, né, inclusive. Mais um é campeão brasileiro, né? Sim, só estou ponderando um pouco a situação da Ponte Preta. Tá sendo fire da macaca. Pronto, Que merece. Você acabou de mostrar de que na hora da discussão vai dizer, eu sou brasileiro, não sou paulista. E só tem uma coisa, antes Fred disse que já estava classificado, né? Se a senhora já for campeão, ele acertou, mas também se errou, vou te lembrar. Não, tudo segue. Mas aí, aqui, quando a gente coloca um pouco Guarani e Ponte, tem outra questão que percorre, e ela percorre um pouco essa lista. O Guarani desceu a níveis que a Ponte nunca desceu. Certo? Dentro do estado, dentro do Campeonato Brasileiro. E aí também, quando passou essa lista, quando a gente tem um Criciúma campeão da Série C, eu não sei se isso é mérito, né? É mérito. Então, para mim, eu sendo torcedor do Criciúma, eu riscaria isso aqui. Eu não apresentaria esse super trunfo. Eu não tenho, porque, veja só, jogou a Série C. Ok, esses times aqui são
tem um histórico na Série C, com exceção da Ponte, que é um time muito mais de Série A e B. Os outros todos transitaram mais de uma vez, transitaram alguns períodos da sua história nas divisões de baixo. Mas não é algo para crescer. Pois Ainda mais um time que tem título, como o Criciúma. Exato, era isso que eu ia falar. Se você é um time que está galgando ali as divisões mais rasteiras do futebol nacional, é lógico que você vai colocar, jogar na mesa um título da Série D, um título da Série C. Mas vamos pegar um recorte do Santa Cruz. Eu não jogaria. Eu acho que mesmo o Santa, que não tem nenhum título nacional... Não. É aí que eu vou chegar. Mesmo o Santa, que é um time que também não tem título em nível nacional, o Santa não joga essa carta do brasileiro da Série C na mesa. Mesmo antes do título da Copa do Nordeste. Exatamente. Que passou a ser o maior título do Santa Cruz. Exato, sem dúvida. Mas mesmo antes dessa competição, não é um título para você jogar. Sou campeão da Série C. Por quê? Porque significa que você esteve lá. E ainda mais quando você está no contexto de um estado que tem um adversário que tem pelo menos uma Série B, né? Que tem uma Série A e tem a Copa do Brasil, você não vai jogar. Claro. Você guarda aquilo ali como parte da sua história. Não é para pagar, não. O Grêmio não precisaria ter orgulho de uma Série B, mas faz parte da história de crescimento dele. O desfecho também ajuda, né? O desfecho daquele jogo ajuda, mas o do Santa Cruz, por exemplo, o título da Série C é o último capítulo de um grande filme, que o Santa nunca fez. De um grande filme, que é o filme de você ter caído todas as divisões e naquele título você voltou com uma taça. Aquela taça coroa o fim. E você volta pelo menos para a vitrine, né? Exatamente. Porque você sai ali do calabouço, porque até a Série C, um time do tamanho do Porto do Santa Cruz, velho, não é uma competição que você tem orgulho de disputar. Isso. A Série B é um campeonato absolutamente normal. Se você olhar direitinho, todos os clubes que a gente citou, com exceção do Campinense, o lugar deles é ali. Série B, briga por um acesso, volta. E é isso que a Ponte Preta cresce. A Ponte Preta tem 26 participações em Série A e está ali há um bom tempo. Que é uma lista que a gente vai trazer daqui a pouco, né? É isso que faz a diferença da Ponte Preta em relação aos outros clubes. E para fazer um adendo dessa lista, não vai precisar ser uma lista dessas que entram na tela. Bonitinha. Né? É bonitinha. É só um adendo que eu citei que as 3 finais do Guarani, e eu queria citar outras grandes campanhas no Brasileiro, que foi uma fila aqui passada pelo companheiro Cássio Zirpoli. Cadê ele? Não, ele foi embora. Porque quando a gente pegou a camisa central, mostrou que estava amassado, ele ficou chateado. A Ponte Preta foi 3ª colocada no Brasileiro em 81, o Londrina 4º em 1977, e ele ainda destacou que o Juventude conseguiu 2 vezes terminar na 7ª colocação. Essas são as grandes campanhas de clubes do interior na principal competição do futebol brasileiro, que é a Série A. Bom, seguindo aqui nosso debate sobre títulos, a gente vai aqui para os títulos estaduais. Listamos aqui 6 campeões do interior, 6 principais campeões do interior do Brasil. Tem a equipe do Campinense com 20 títulos paraibanos. O Joinville tem 12 títulos catarinenses, seguindo do Criciúma com 10 e da Chapecoense com 5. Aí chegando lá no Paraná, a gente tem o Londrina, que tem 4 estaduais, e no Rio Grande do Sul tem o Juventude, com 1 título estadual. Essa lista ela é bem interessante para tentar mostrar se algum desses clubes do interior ele tem o selo de maior clube do seu estado. E Quem chega mais perto disso vai ser o Campinense, né? O Campinense ele é o maior clube da Paraíba. Concordo. Ele não é o maior campeão da Paraíba estadual, porque o Botafogo tem 27 títulos contra 20 do Campinense. Mas se a gente for pensar se a gente for falar em CEP do futebol paraibano, o CEP de Campina Grande é mais pesado que o de João Pessoa, né? Mas além disso tem a Copa do Nordeste, que é um super trunfo. E aí todos os outros critérios que a gente colocar aqui, como participações na Série A, que vai entrar daqui a pouquinho, o Campinense está na frente do Botafogo. Torcida. Então, o Campinense ele só não tem mais títulos estaduais que o Botafogo, mas eu acho que ele é o número 1 do futebol da Paraíba, ou se tornou. Talvez quem esteja na Paraíba tenha uma visão diferente, tenha uma visão de um equilíbrio maior, mas não tem como ignorar a Copa do Nordeste que ele ganhou e o que ele fez nas outras. Né? Se tornou rival do Sport, é um time que disputou final com o Santa Cruz, ia ser bicampeão, faltava 10 minutos, o Santa Cruz conseguiu. O time que faz o final não só perdeu uma partida em casa. Não pipoca. Ele já estava classificado. Mete medo, meu amigo. Sai o sorteiozinho. Lembra quando a gente discutia no podcast quem era o
pior adversário do pote 2 do sorteio, todo mundo sabe que é o Campinense. Então, isso está claro. Ele é o principal time do estado dele, que é a Paraíba, que é um estado, no entanto, muito menor do que Santa Catarina. E o Criciúma, que é apenas o quarto maior campeão dentro do estado, está atrás do Joinville, não é nem o maior campeão do interior dentro do estado, está atrás do Joinville, do Figueirense e do Avaí. Se discute se o Criciúma é o maior time de Santa Catarina, só que surge também a Chapecoense com uma Sul-Americana. Mais do que a Sul-Americana, sem dúvida. Com a Sul-Americana. Porque apesar da Sul-Americana ter sido daquela forma, né? Não teve a final, isso vai pesar sempre. Entretanto, a Chapecoense tinha chances reais de conquistar aquele título. Não era favorita. Não era favorita, mas tinha chances reais. Naquele momento, o Atlético Nacional voava, era o favorito, mas aí vai pro si. Como já é tradicional aqui nas nossas listas de quem é maior, quem é melhor, a gente vai chegar também aqui na lista de participações na Série A. Entre os clubes do interior, quem lidera essa lista é o Guarani, com 29 participações na Série A, entre 59 e 2017, já levando em consideração a atual. A Ponte Preta vem na segunda colocação com 26, seguido do Juventude com 16, Criciúma com 13, Joinville com 12 e o Campinense com 11. Finalmente chegou no ponto que a Ponte Preta dá uma lapada nos outros, mas ainda perde para o maior rival. Tu é bugre, né, bicho? Não, eu já falei a você, meu problema é o seguinte, a tacinha aqui eu só tenho esse grande problema, mas enfim. Em relação a Campinense, tem que lembrar alguns detalhes. Como você falou, desde 59 para cá. A gente não vê o Campinense na Série A, pelo menos desde que eu me conheço como gente que acompanha futebol, nunca vi o Campinense na Série A. E também tem outra diferença. A gente falou tanto da Chapecoense, mas a Chapecoense, desde que subiu, na era de ponto corrido, não caiu mais. Teve uma participação há muito tempo atrás, também naquela época que, como o Fred já falou aqui, que o campeonato era muito... Era quase regional, né? Quase regional. Eram zonais, né? O campeonato, eu não gosto dessa lista, eu já falei até em outro programa, eu não gosto da lista... Absoluta, né? A de 71, eu já não gosto muito. O que dirá a lista de 59, que é unificando Taça Brasil, unificando Roberto... Exatamente. A lista que você mais considera é de 88 para cá, né? Exatamente. E a gente até nos bastidores está fazendo, o Rafael falou, só 88 e vai desconsiderar, por exemplo, o Atlético Mineiro perde o título dele. Ele disse, não é para ser campeão. Para ser campeão, eu aceito o 71 para cá como campeão brasileiro e os outros como unificado, mas sem dar o peso do brasileiro, né? A Taça Brasil você não pode dar o peso de um campeonato brasileiro, mas era o que se tinha de nacional na época. É como as Olimpíadas para o Uruguai, né? Exatamente. Que nem recebeu esse aval, mas são títulos que eu aceito que a CBF tenha unificado, mas quando a gente está discutindo participações na Série A de clubes que não tradicionalmente brigam pelo título, quando a gente está discutindo, isso vale muito para Sport, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, quando a gente debate o maior do Nordeste, porque é significativo você ser o maior clube do Nordeste na Série A, você ter maior regularidade. Quando a gente traz esse debate do maior clube do interior, é significativo de 88 para cá, porque havia rebaixamento. A partir daí é mérito próprio. Porque quando você tinha a sua vaga do seu estado, é muito diferente. O Campinense aproveitava, por exemplo, a vaga da Paraíba, ia lá e conseguia a vaga da Paraíba. Pô, tem que lembrar que a gente teve o Campeonato Brasileiro nos anos 70, chegou a ter 90 clubes. Né? Tinha vaga reservada para todos os estados, mais de uma. 90 clubes que, se a gente for levar em consideração, só trazendo para o recorte atual, vai somar Série A, Série B, Série C e ainda leva uma parte dos times da Série D. O que tem de qualidade na D, o que tem de qualidade na Série D. Então você mostra que, na verdade, quando você coloca como conta de Série A uma participação nessa época, você está colocando A, B, C, D junto. Então, por isso que eu, Fred, não considero qualquer dia... Eu toda vez prometo que vou trazer minhas listas de 88 para cá, mas eu não trago. Então vai ter um programa especial, Fred 88 para frente. Estatística. E eu trago todas a listagem do que eu considero. E eu até comecei a fazer isso em casa, mas não terminei. Tá fazendo um blog também? Não quero concorrer não. O Puber. Tá puto, vice. Tá chateado. Com esse negócio de ser puber. Disse que a lotação da boate dele baixou para 50 pessoas agora, bicho. 50 pessoas. Por que tem 50 pessoas hoje, pô? O confraria do FIFA que a gente faz aqui tem mais gente. O confraria do FIFA no o blog de Cássio, o pub, né? Por isso que eu parei de entrar. Pra deixar os outros.
E o pior, antes da gravação de hoje, eu olhei a mensagem e o cara marcou ele. Caiu de novo, mas... Porra, não existe não. Galera, não entrem no blog de Cássio, porque senão... Frescura, bicho, isso não, pô. Olha, galera, entre no blog de Cássio. Derrube o servidor. Forcem o diário a aumentar, melhorar o servidor do homem, porque ele merece. Vocês sabem o que ele merece. Esse é um ponto de vista. E aí, como ordem natural, como consequência natural das coisas, depois da gente passar pelas participações desses clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos agora passar para as competições internacionais. Começando com a Libertadores. A gente tem o Guarani com 3 participações em Libertadores, Criciúma, Chapecoense e Juventude com 1 participação cada um. Na Sul-Americana, quem lidera é a Ponte Preta. Olha aí, Rafa. Ponte Preta tem 3 participações na Sul-Americana. Teu bug não tem nenhuma, viu? O Criciúma tem 2. Peraí. Libertadores, tu acabou de falar, tu falando, segue o jogo aí. Eu tô em Sul-Americano. Não, segue o jogo. A lista é Sul-Americana. Beleza. Não é no tempo do Guarani, não, Sul-Americana. Sul-Americana é a tal de Série B da competição Não internacional. diga isso. Mas eu vou mentir. O problema é que quando ela foi criada, o Guarani já não existia mais. Aí que tá o problema, né? Então vamos lá. A Chapecoense tem 2, o Juventude tem 1 e o Joinville também tem 1 participação. E a gente vai fechar aqui com a Copa Conmebol, que o Guarani tem uma participação. Que é a antiga Sul-Americana, né? Antiga Sul-Americana. Finalmente, assim, até não tem muito a ver com o programa, mas fazer um elogio, que a Sul-Americana, enfim, parece ter sido a competição que conseguiu se consolidar como a segunda competição do continente. A América do Sul sempre teve um problema muito grande de consolidar, tentou vários formatos e não consolidou. A Sul-Americana a trancos e barrancos, né? O futebol brasileiro principalmente, mas ela agora... E esse regulamento de 2017, ele ajuda bastante a essa consolidação. A gente tá gravando isso aqui no início dela, mas já tem alguns anos a competição, ela pode se tornar algo mais próximo do que a Copa da UEFA é, né? A Liga Europa hoje em dia. A Copa da UEFA é bem anos 80, né? Fecha parênteses. Então, voltando depois do parêntese, vale destacar aqui também na fila de Cássio, né? Para destacar, o Guarani foi terceiro na Libertadores de 79, a Ponte vice-campeã, isso aqui a gente acompanhou na Sul-Americana, e o Criciúma tem a 5ª colocação na Libertadores de 92, são as campanhas internacionais mais relevantes. Lembrando, para quem adiantou, perdeu parte do vídeo, que a gente não está incluindo aqui o São Caetano por considerá-lo um da clube... região metropolitana. Exatamente, da região metropolitana de São Paulo, senão ele teria a mais forte das campanhas no interior, com exceção do título da Chape na Sul-Americana, que seria o vice da Libertadores, né? Que foi para decidir em casa, né? Com tudo, com a faca e o queijo na mão e deixou embora. E para fechar aqui nossas listas, as listas aqui da nossa pré-produção, a gente vai para o número de jogadores cedidos. A carta na manga. Eu prometi no início do programa que tinha uma. Beleza. Traz a carta ali, ó, do bloco aí, bicho. Então, beleza, tranquilo. Chegou a hora da carta na manga. Jogadores convocados para a seleção brasileira. A lista. Guarani com 17. Absurdo, né? Acabou, né? Acabou. Forte abraço a todos. Tem que falar demais. Qual o próximo aí? Ponte Preta com 7. Bragantino com 6. E o Brasil de Pelotas com 2 jogadores. Pode passar os créditos. Acabou, né? Acabou. Posso só fazer o escolha mãe? Tem que ter a vinheta aí. Faz a risada. Tu tem a risadinha, né? Edu? Volta a fita um pouquinho. Galera, chegou a hora. Escolhe ou morre? Qual é o Guarani, aliás? Qual é o maior clube do interior do futebol brasileiro? E aí, companheiro? Vou fazer uma sugestão. Vai jogar Ponte Preta agora. Esse poderia ser o Escolha Morre Troféu Guarani. Como assim? O maior clube do interior que ganharia o Troféu Guarani. Fora o Guarani. É o Cocu, pô. É o Guarani. Não tem pra onde correr, é o Guarani. E digo mais, o segundo é a Ponte Preta, não. Pra mim, o segundo é o Criciúma. Eu acho que o Criciúma não é o maior de Santa Catarina. Eu acho. Copa do Brasil. Bora fazer a escolha ou morre agora? Bora. Figueiredo. Guarani. Guarani, claro. O Guarani é campeão brasileiro. E tem 3 finais de brasileiro. Tem 17 jogadores na seleção brasileira. Então o Guarani é absoluto.
E discutir o segundo lugar. Não sei se cabe aqui, mas como o Rafael já citou, o segundo lugar é muito difícil escolher, muito difícil mesmo. Mas eu acho que citar o Criciúma, a Ponte Preta e a Chapecoense é bem interessante. Juventude, a gente também pode ver um crescimento agora, que ele também volta a disputar a Série B. A Série B, no final das contas, vai ser nervosinha em 2017, viu? O Juventude, ele é um clube com os altos e baixos de um clube do interior. Mas ele é um clube de Série B, eventualmente pode cair para C, mas é um clube de Série B. Então, eu acho que assim, foi bem passado o programa. Se me apertar muito, eu vou acabar escolhendo a Ponte. Ele escolheu. Tem perigo. Se me apertar muito, eu escolheria a Ponte como segundo. Tá? Porque eu achei apelação, já que o Rafael deu, eu escolheria a Ponte por ser parte de um centro muito forte, uma regularidade de Série A, jogador na seleção brasileira, torcida. Eu acho que Campinas... Estrutura. Campinas, tem o Moisés Lucarelli, Campinas destoa um pouquinho do conceito de interior. Ele é interior e é um interior muito forte. Riquíssima, uma cidade riquíssima, muito forte e com um futebol muito tradicional. Sem dúvida. É um centro maior do que Florianópolis para o futebol brasileiro. Verdade. Que é uma capital. Verdade. E é uma capital grande, né? Então, assim, se a gente for fazer aqui um escolha ou morre, as maiores cidades do futebol brasileiro, a gente vai citar São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, já estou aí fora da ordem, Recife, Salvador. Vê esse dado, Fred. Esse dado de convocação, jogadores convocados para a seleção brasileira. Se a gente for pegar, somar Guarani e Ponte, a gente vai para 24 convocações, contra 26 de Sport e Santa somados, 13 para cada lado, levando em consideração aquela convocação da Cacareco, né? Que era representada basicamente pela base do Santa. Então, daí você tem a dimensão. Se a gente trata o futebol pernambucano, não só pelo fato de a gente estar aqui hospedado, né? A gente está sediado aqui, como um dos grandes centros do futebol brasileiro, isso mostra a proximidade de uma cidade como Campinas. Não, é aquela lista que eu estava fazendo, Celso. Você tira as quatro grandes cidades, a gente teve aqui uma discussão, um programa, né, com duas partes, qual era o quinto estado do futebol brasileiro. Se a gente trouxesse para cidades, Curitiba, Salvador, Recife, Campinas entraria nessa disputa à frente de Florianópolis e muito à frente de Fortaleza e muito à frente de Goiânia. Então, Campinas é um dos maiores centros do futebol brasileiro e por isso, já que esse escolha ou morre se desviou para um escolha ou morre do segundo colocado também, Rafael foi de Criciúma, mesmo sem a taça, eu fico com a Ponte Preta, deixando a porta aberta para o futuro da Chapecoense. Foi bom que a gente acabou com um escolha morre possível aí. Tipo, o maior clássico do interior do Brasil, o Fred já decidiu. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Então vai ter escolha morre do segundo também. A gente fica por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam. Campinense 13. Pela rivalidade. Cresceu. Gostou do nosso conteúdo? Não esqueça. Mas aí não é da mesma cidade. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas sabia que tem muita gente que está dizendo que, não sei se pela nossa aparência, mas muita gente diz que... Só escuta. Coloca... O cara da Plena TV e... Olá, galera. Vai lavar a louça, vai varrer a casa. Gravar o programa assim agora. Olá, galera. Esse cara já tá bom, velho. Ó, tá levantando já, ó, tá andando. Então, assim, muita gente tem escutado o programa de vídeo, né? A gente, faz a estrutura, investe em câmera, em quadro. Aí o cara pega, coloca o áudio no Bluetooth do carro. Encosta. Deixa o celular de cabeça para baixo.